Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do canal. Desculpa o atraso e a pouca luz, tá? Mas a gente está se organizando. Hoje foi um dia tenso, tá? Hoje eu dirigi por 12 horas seguidas, tá? Então, atravessei o estado de Santa Catarina, o estado do Rio Grande do Sul todinho, tá? Ainda tive reunião, então foi um dia mais tenso. Então, peço desculpas pelo atraso. Tá frio pra caramba aqui, viu? Não sei como é que tá aí, coloca como é que tá o clima aí de onde você está me assistindo. Mas hoje foi um dia cheio de coisas, tá? Cheio de coisas mesmo. Então, a gente está separando aqui o principal dos noticiários para discutir contigo. A primeira coisa é assim: é chover no molhado ou, digo mais, é repetir o óbvio, né? Bolsonaro aparece em primeiro para eleições 2026, mesmo inelegível. Pois é. O ex-presidente Jair Bolsonaro ainda é o nome mais forte da direita brasileira. Mesmo quase um ano após ser declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, a constatação vem de um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta sexta-feira. Cara, sinceramente, cá entre nós, não precisava nem de pesquisa. Todo mundo sabe que o Bolsonaro, onde ele passa, ele arrasta multidões. Eu venho falando há muito tempo que, sabe, você não precisa ser bolsonarista para entender que hoje um dos maiores líderes políticos do Brasil é o Bolsonaro. Eu já venho falando isso há muito tempo. E, cara, não entender isso é chover no molhado. Hoje, o ACM diz que a direita precisa furar a bolha do bolsonarismo, ou seja, ir para além do bolsonarismo. Só o dedo do Bolsonaro apontado para alguém já dá chance o suficiente de vencer a eleição. Se o Bolsonaro concorrer hoje, se fosse a eleição, Bolsonaro ganharia do Lula fácil. Mas o sistema não vai deixar. Não adianta você pensar que o sistema vai deixar o Bolsonaro concorrer, porque não vai. Não vai. Mas se concorresse, sabe, dentro de um sistema eleitoral onde seja com paridade de armas, é inevitável. O que tem de gente arrependido do voto no Lula não é um ou dois, não. São aos montes. E essa pesquisa, sabe, ainda mais com os números que foram apresentados, pouca diferença, 34 contra 37, vai muito além. Vocês sabem que vai muito além, é só olhar as ruas. É só olhar as ruas. Mas não parou por aí não, tá? O Lula já acendeu o sinal vermelho e já sabe que não vai ter narrativa que sustente a vitória do Lula em 2026. Não adianta o Lula espernear porque ele não vai conseguir reverter esse quadro. O PT acende sinal de alerta com o risco de derrota de Lula em 2026. Há 2 anos e 5 meses das eleições de 2026, parte da cúpula do Partido dos Trabalhadores acendeu o sinal amarelo sobre a próxima eleição presidencial. A análise é que há um espaço para Tarcísio de Freitas construir uma candidatura robusta para fazer frente a Lula, principalmente se o país não apresentar números melhores de crescimento econômico. Lula já foi alertado sobre esse cenário por alguns desses petistas, que argumentam com ele que deveria haver menos preocupação fiscal e mais foco no crescimento econômico. Leia-se, uma mudança na política econômica preconizada por Haddad. Olha só o quanto é insano. Lula, você vai perder. Tarcísio está vindo aí. O Bolsonaro já ganha de você. O Tarcísio te atropela. Gasta mais. E aí você vai tentar melhorar a economia. Então, ele está indo na contramão daquilo que é o planejado. Ele está indo na contramão daquilo que é o esperado. Isso não faz o menor sentido. Ele já está entrando em desespero. E aí há quem diga que uma sucessora do Bolsonaro, se não for o Tarcísio de Freitas, vai ser a Michele Bolsonaro. E a Michele Bolsonaro, eu garanto para vocês que ela bate balãozinho com o Lula e chuta pro gol fácil. Fácil. Se a Michele for a candidata, ela também ganha do Lula. Ela também ganha. Por quê? Porque o Lula mesmo está sendo responsável por derreter a sua própria imagem frente aos brasileiros. Olha só essa matéria aqui, já comparando em relação à Janja, tá?
43% dos brasileiros gostam mais de Michele, enquanto 34% tem mais simpatia por Janja. Acho difícil, né? Acho difícil 34% ainda gostar da Janja. Mas vamos lá. Um novo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas aponta que 43,4% dos brasileiros preferem a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro à atual primeira-dama Janja Lula da Silva, que foi escolhida por 34% dos entrevistados. Outros 16 falaram que não tem preferência, 5,9% não quiseram nem responder. A preferência por Michele Bolsonaro é mais expressiva entre os homens, 49,1%, pessoas de 35 a 44 anos e 49,6% indivíduos com ensino superior completo e evangélicos. Janja, por sua vez, é mais popular entre as mulheres, jovens de 16 a 24 anos e pessoas com ensino fundamental completo e aqueles sem religião ou que não se identificam como católicos ou evangélicos. Ponto. A verdade é que a Janja ela não tem preparo nenhum hoje para ser uma candidata à presidência da República. Sabe, a população brasileira não é bobo, tá? A população brasileira vem observando o deslumbre da primeira-dama com viagens caras, com móveis caros, só posando para foto e nada mais que isso. Michele Bolsonaro fazia um trabalho excepcional. Fazia um papel de primeira-dama excepcional. E não à toa, hoje, ela se tornou uma figura política tão importante. Então, assim, pode ter certeza que sextou para o Bolsonaro, sextou para Michele Bolsonaro, mas o Lula, a sexta-feira hoje, vai ser uma sexta-feira 13, tensa, pesada, porque ele sabe que essa pesquisa ainda é subnotificada. A minha percepção é que é muito mais gente hoje que arrependeu e que está com saudade do Bolsonaro do que está convicta do voto no Lula. Pelo menos eu tenho essa percepção. E você? Prefere Bolsonaro ou Lula? Pergunta idiota, mas eu preciso fazer. Prefere Bolsonaro ou Lula? Prefere Michele ou Janja? Coloca no comentário que eu quero saber. Pessoal, quem repercutiu a matéria que já tinha sido publicada até na Gazeta do Povo, agora foi o jornal Metrópolis, de que a Câmara dos Estados Unidos acionou o FBI sobre suposta perseguição a bolsonaristas. Tá. Eu até falei para vocês, cara, eu fui muito criticado, porque tem gente aqui que acredita no conto de fadas, no mundo da carochinha, tá? Então, assim, tem teoria da conspiração de tudo quanto é jeito na internet. E cada um atrás do seu clickbait, atrás do seu like. Isso é normal. Normal. Eu até entendo quem faz isso, tá? Cada um tá atrás do seu like. Então, tem um que fala que o Lula já não tá mais entre nós, tem um sósia. Tem um que fala que aconteceu tal coisa e que Bolsonaro não sei o que lá é mandado por um alienígena, tem um reptiliano. Peraí, pessoal, isso é insanidade, tá? Eu gosto de trabalhar com dados e com fatos. Eu falei sobre esse caso do FBI. E aí, a primeira vista pode parecer até um filme do 007 e uma teoria da conspiração. Ah, não, olha lá, o FBI está monitorando e pesquisando e dando informações para o governo brasileiro sobre bolsonaristas. Olha só que coisa mais louca. Dá para parecer uma teoria da conspiração, não dá? A grande questão é que você tem que trazer com provas, com documentos, com dados, com matérias de jornais que embasam isso. O Eduardo Bolsonaro fez a publicação aqui seguindo uma matéria do Metrópolis, já tinha sido divulgado no Gazeta do Povo e em alguns jornais americanos. O Eduardo Bolsonaro escreveu o seguinte, vou primeiro ler a matéria. Câmara dos Estados Unidos aciona o FBI sobre suposta perseguição a bolsonaristas. Em ofício ao diretor do FBI, o presidente do Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos cobrou o envio de comunicações com o governo brasileiro. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos
acionou o FBI sobre uma suposta perseguição a bolsonaristas que moram no país. O ofício foi enviado após a polícia norte-americana procurar 2 aliados de Bolsonaro para coletar depoimentos no âmbito de um inquérito conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Olha só, isso é ilegal. O ministro Alexandre de Moraes mandou requisição e, sem ser pelo Ministério da Justiça, seguindo a carta rogatória, com o devido processo legal, o que é o padrão, mandou um pedido, o FBI, violando até a soberania dos Estados Unidos, foi investigar esses 2 indivíduos que têm residência nos Estados Unidos. Isso não pode. Então, uma Câmara norte-americana quer saber o porquê que isso aconteceu. Por que houve essa violação? Ou seja, por que o Brasil teve capacidade de remeter ordens ao FBI? E se o Biden autorizou isso? Porque se o Biden autorizou essa situação, ele violou o próprio Ministério da Justiça dos Estados Unidos, que deveria ser feita uma requisição por carta rogatória, com devido processo legal, para que tais fossem ouvidos. Não aconteceu a regra do direito. Então é por isso que eles investigam aqui se tem alguma coisa errada. O Eduardo Bolsonaro escreveu o seguinte: os Estados Unidos já recusou a ordem dele para extraditar o Alan dos Santos, pois careceu de legalidade, ou seja, era uma ordem ilegal, mas certamente já demonstrou viés de perseguição. Agora, a Polícia Federal de Alexandre de Moraes tem pedido a ajuda do FBI para interrogar seus alvos. É disso que se fala aqui. O FBI atender pedidos ilegais de autoridades estrangeiras pode sujeitar seus agentes a leis penais americanas. O Angus Deusa, né, que é a agência americana, realmente negou, né, refutou toda a extradição. Aí ele escreveu aqui em inglês também, tá? Mas repetindo isso aqui. Então é isso, tá? E isso aqui, tá? Já tem um pedido de impeachment do Biden, pode reforçar o pedido de impeachment do Biden, falando que ele está deixando de utilizar as instituições de segurança norte-americanas ao arbítrio de uma ideologia de esquerda, atendendo aqui ao governo brasileiro, sem observar o trâmite legal. Então, assim, são situações que, sabe, fazem parecer uma verdadeira teoria da conspiração, mas não é. É uma trama, assim, de espionagem, de infiltração, de perseguição, de censura, que é real. É real. E a Câmara norte-americana está investigando. Está investigando. Agora, se constatar que nada disso aconteceu, aí já é uma história. Eu vou aqui chegar e falar, ó, não aconteceu. Mas o que se está acontecendo hoje é que a Câmara norte-americana está investigando uma correlação direta do FBI com a Polícia Federal. E uma ligação escusa que pode colocar até os agentes do FBI na mira da Justiça norte-americana. E, enfim, é coisa tensa mesmo, né? Vamos lá. Outro ponto aqui. Como eu disse para vocês, o Lula está numa fase péssima. E agora foi os seus aliados, a educação que partiu para cima do Lula. O Lula foi participar de um evento em Araraquara, né, de combate às enchentes. Lembra de Araraquara? Não, eu vou te lembrar. Quando estourou o 8 de janeiro, sem estar na agenda, de última hora, o Lula correu para Araraquara, onde o prefeito é aliado do Lula, porque estava tendo enchentes lá. E ele foi agora para lançar um programa de enchentes lá, de combate a enchentes. Pois é, os estudantes de Araraquara não perdoaram. E nem dentro da própria bolha petista, o Lula está sendo mais respeitado. Olha só. Da Saúde, Nízia Trindade. Bom dia.
saúde. Pela primeira vez, os doutrinados agiram certo e gritaram, né, palavras de ordem contra o Lula. Ei, Lula, presta atenção, negocia com a educação. Mas não foi a promessa de campanha? Pois é. A galera está começando a perceber que prometer é fácil. Cumprir não é tão fácil assim e o Lula não está conseguindo cumprir. Mas, assim, o caos de hoje não parou por aí, não. Teve mais uma. O ministro da Justiça, e agora ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, mal entrou no judiciário e já ganhou de presente um processo de impeachment. E aí o antagonista meio que ironizou essa situação. Mas já, Dino é alvo de seu primeiro pedido de impeachment. Ministro do STF, o Flávio Dino, é acusado de ter beneficiado seu grupo político em decisão proferida na sua primeira semana de atuação. E esse é apenas um dos casos de conflitos de interesse que o Flávio Dino figurou. Mas vem cá, é óbvio que foi a oposição, que foram os bolsonaristas que impetraram o pedido de impeachment contra o Dino, foi? É óbvio que foi. Será? Eu vou te contar quem foi. Calma aí. Mas deixa eu só te contar qual é o motivo do pedido de impeachment. Flávio Dino entrou no Supremo Tribunal Federal. Lembra que o Flávio Dino sempre foi político, né? Mas num passe de mágica, a cabeça dele mudou e ele deixou de ser político e virou ministro do STF. A cabeça zerou, resetou e começou de novo. Ele não tem aliados políticos. E aí, o grupo, ex-aliado político dele, porque ele não é mais político, resolveu entrar com uma ação que interferia nas nomeações para o Tribunal de Contas da União, o Solidariedade. O Solidariedade ingressou com essa ação, falando que não podia ser daquela forma que escolheu os ministros do Tribunal de Contas do Maranhão, perdão, da União, não, do Maranhão, né, o reduto político do Flávio Dino. E aí, aliados do Flávio Dino, que o Solidariedade faz parte do grupo de aliados do Flávio Dino, entrou com um pedido para o Flávio Dino, falando que aqueles ministros do Tribunal de Contas do Maranhão não podiam ser escolhidos. O Flávio Dino acatou o pedido. E aí entraram com um pedido de impeachment já contra o Flávio Dino. Esses bolsonaristas não tem jeito. Foi o bolsonarista Iglesias Moisés. Mentira, não é bolsonarista não. Ele é deputado estadual do Maranhão. Só para você ter noção dos partidos, está aqui no Wikipedia, tá? Partido de 2011 a 2017, PT. De 2018 a 2019, PDT. De 2019 a 2020, do próprio Solidariedade. De 2020 a 2022, do PROS. 2022 a 2024, do PSB, do Alckmin. E hoje, 2024, no presente, o PRTB. Ele, que é médico, advogado, está brigando pela probidade administrativa, dizendo que o Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, não está agindo como um ministro, e sim como um político. É isso que ele fala abertamente no pedido de impeachment contra o ministro Flávio Dino. Pois é, mal começou e a própria esquerda, ele que teve em todos os partidos de esquerda, o Iglesias Luciano, o doutor Iglesias Luciano, com todo respeito, deu entrada agora com um pedido de impeachment. Cá entre nós, mesmo sendo feito pela esquerda, mesmo sendo feito pelo deputado estadual de esquerda, né, agora do PRTB, ele sabe que esse processo não vai andar. Processo de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal não existe na Constituição. É só um conto da carochinha mesmo. Isso nunca vai acontecer, a não ser depois de 2026, se o Senado mudar. Até lá, meu amigo, difícil de acontecer, tá bom? Pessoal, obrigado mais uma vez. Desculpa pelo atraso, mas assim, hoje foi um dia tenso, tá? Bem tenso. E espero que vocês tenham gostado das matérias de hoje, tá bom? Abraço, fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.